Fala fera, vamos iniciar a nossa playlist sobre campo elétrico. Para explicar o que é campo elétrico, eu vou trazer uma situação para vocês. Eu tenho aqui 3 esferas metálicas, condutoras, e essa esfera maior, eu vou esfregar ela com algodão, deixando ela eletrizada. Então ela está eletrizada negativamente, ok? Ao redor dessa esfera eletrizada, vai se gerar uma região chamada campo elétrico. Então, campo elétrico é uma região no entorno de uma carga elétrica, de um corpo eletrizado, onde vai haver influência de uma força elétrica. Quem estiver dentro da região do campo elétrico passa a sentir a ação de uma força elétrica. O campo elétrico ele tende a zero quando a distância vai aumentando. Essa esfera que está fora do campo elétrico não quer dizer que aqui o campo elétrico seja zero, mas ele tem um valor desprezível, ok? Matematicamente ele existe, mas fisicamente ele não tem mais intensidade suficiente. Mas se essa esfera estiver dentro da região de campo elétrico com ação influente, ela vai sofrer ação de uma força. Então essa esfera sente a força e essa força é suficiente para atraí-lo. Essa daqui não sente uma força suficiente, porque ela está fora do campo elétrico significativo, né? Do campo elétrico suficiente. Pois bem, eu posso calcular essa região de campo elétrico de 2 maneiras. A primeira maneira, esse campo elétrico é igual a K, que é a constante eletrostática, eu falei sobre ela na aula de lei de Coulomb, vezes Q, que é o valor dessa carga, a gente vai chamar de carga geradora, o Q maiúsculo, Qzão, dividido pelo quadrado da distância. Então você pode ver que quanto mais distante você fica da carga geradora, menor é o valor do campo. Então, numa distância D, o campo elétrico é E, numa distância 2D, esse campo elétrico cai pela 4ª parte, então ele vai ficando cada vez menor. Não quer dizer que aqui ele seja zero, mas ele vai ficar muito pequeno. Então, a partir dessa carga geradora, que é a carga que gerou o campo elétrico, que eu vou chamar por Q maiúsculo, eu posso calcular o campo elétrico através dessa expressão. Mas tem outra. Eu posso calcular também o campo elétrico a partir da força que agiu sobre essa esfera, chamada de carga de prova. Então, essa esfera que ficou sob a ação do campo elétrico e foi atraída, ela é chamada de carga de prova, é o Q minúsculo. Então, a força F, que atraiu essa pequena esfera, é igual a carga de prova vezes o campo elétrico. Então, eu tenho 2 maneiras de calcular esse campo elétrico. Experimentalmente, consegue-se demonstrar que ao redor de uma esfera eletrizada, o campo elétrico gera linhas. Então, onde essas linhas estão se formando mais fortemente, o campo elétrico é maior e ele vai diminuindo com o quadrado da distância. Convencionou-se que no entorno de uma carga negativa, essa linha é para dentro. E no entorno de uma carga positiva, essa linha é para fora. Note que a experiência apenas mostra que existem linhas radiais no entorno de uma carga eletrizada. Mas a convenção científica diz que as cargas positivas, essas linhas são para fora, e nas cargas negativas, essas linhas são para dentro. Quando eu tenho 2 cargas eletrizadas com o mesmo sinal, no meio dessas 2 cargas, eu tenho um campo elétrico nulo. Note que ao redor eu tenho linhas, essas linhas comprovam a existência do campo elétrico, mas aqui no meio eu tenho pontinhos, não se forma linha aqui no meio. Isso aqui é uma imagem real do experimento. Então aqui no meio o campo elétrico ele vai se anulando até chegar a zero aqui no meio, podendo chegar a zero, né? Agora, se as cargas tiverem sinais opostos, então eu posso garantir que aqui as 2 cargas têm sinais opostos, porque as linhas elas passam de um para o outro. Ó, as linhas elas vão passando de um para o outro e não existe campo nulo aqui no meio. Então eu posso garantir que um é positivo e a outra é negativa, não dá para saber quem é. Mas as linhas elas saem do positivo e entram no negativo por convenção, tá? Então essas são as chamadas linhas de força do campo elétrico. Essas linhas de forças comprovam que nas tangentes dessas linhas se forma um vetor, que é o vetor campo elétrico. Esse vetor campo elétrico ele vai ser medido num determinado ponto.
Então aqui eu tenho uma carga geradora positiva. Nesse ponto P, o campo elétrico vai ser do ponto para fora, porque as linhas das cargas positivas são do ponto para fora. E se a carga geradora for negativa, o campo elétrico é do ponto para dentro. Então, da esfera para fora, quando for carga geradora positiva, do ponto para dentro da esfera, quando for carga geradora negativa. Já com relação à carga de prova, se a carga de prova for positiva, a força vai ter o mesmo sentido do campo elétrico, independente de para onde ele aponte. E se a carga de prova for negativa, a força tem um sentido contrário ao do campo elétrico, independente de para onde ele aponte também. Vamos tentar fazer um exercício para tirar algumas dúvidas e mostrar uma aplicação matemática desse campo elétrico. Então, em um determinado local do espaço, existe um campo elétrico de intensidade 4 vezes 10 a terceira, Newton por Coulomb. Colocando-se aí uma partícula eletrizada com carga de 2 microcoulombs, qual será a intensidade da força que agirá sobre ela? Então, relacionando força e campo elétrico, eu tenho a formulinha do Fick, F igual a Q vezes E, Fick. O valor da força é a carga de prova, que é 2 micro é 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 6, esse mi, que é uma letra grega, significa micro, e ele vale uma potência de 10 a menos 6. E o campo elétrico é 4 vezes 10 a terceira. Então, 2 vezes 4 eu tenho 8, produto de potência de mesma base, conserva a base, que é 10, e soma os expoentes, menos 6 mais 3 é menos 3. Então, essa força que age sobre uma carga de prova de 2 microcoulombs, numa região onde o campo elétrico vale 4 vezes 10 a terceira, é 8 vezes 10 a menos 3 newtons. Essa foi a nossa aula sobre campo elétrico. A próxima aula será o cálculo do campo elétrico de várias cargas. Nós vimos aqui uma carga geradora só. E depois o campo elétrico uniforme. Sugiro que vocês assistam. Curta o canal para a gente ficar feliz. Se inscreve nele para receber suas notificações, ver novas aulas. E compartilha para que a sua turma possa conhecer o nosso trabalho. Ok? Aquele abraço.